Olá, estudantes da educação de jovens e adultos, professoras, diretoras, vice-diretoras, como é que vocês estão? Estamos de novo aqui reunidos, de longe, mas reunidos, para mais uma aula de língua portuguesa. Vamos lá? Como eu sempre faço, eu gosto de começar a aula perguntando se vocês estão bem, mas também trazendo algumas informações. A gente já sabe muita coisa sobre como lidar com tudo isso que a gente está vivendo nessa pandemia. Mas tem uma coisa que me chama bem a atenção, que é a saúde mental. Quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de tudo isso que está acontecendo na vida da gente e que está fazendo a nossa cabeça, dar 1000 voltas. São 1000 pensamentos, são 1000 emoções, é muito sentimento misturado. Né? Ficar em casa, não poder sair, mudança na rotina de trabalho, tudo isso mexe muito com a gente. Então eu coloquei até algumas palavras relacionadas à nossa última aula que tinha a ver com nomes, substantivos. Eu trouxe alguns substantivos e pus em forma de pergunta. Se você tem percebido isso em você? Eu tenho sentido muito algumas coisas dessas aí, por isso que eu trouxe para a gente refletir. São momentos importantes para a gente pensar, às vezes dar uma parada, aquietar o coração e pensar sobre isso, ok? Você tem sentido irritação? Irritação com coisas bobas, se irrita com a voz das pessoas, se irrita com o cachorro latindo? Você tem se sentido com medo? Com medo de ter que sair, tem que ir no banco, preciso, mas sinto medo, estou preocupada. Você tem sentido ansiedade? Aquela respiração ofegante que você não sabe explicar, aquela sensação assim que o peito fica apertado. Você tem sentido angústia? Aquela vontade de chorar que você não explica, uma tristeza, uma alteração no apetite. Tem gente que está comendo mais do que comia, tem gente que está sem apetite nenhum. Às vezes não é com você, mas você está percebendo isso com as pessoas que moram com você. Esses sentimentos, essa falta de vontade de dormir, no meio da noite acorda, essa sensação de que está tudo dando errado, de que parece que a gente não vai sair nunca. Todo esse sentimento você está percebendo em você? Pois é, eu trouxe essa reflexão só para você saber que você não está sozinho. Você não está sozinho. Nós estamos vivendo uma mudança, uma transformação, um impacto mundial. Alguns já viveram e estão se recuperando, e nós ainda estamos no olho do furacão, né? A gente ainda está vivendo todas essas emoções. Então, qual que é a melhor dica agora? Respirar. Respirar e pensar algumas questões. Então eu tenho feito isso comigo, tenho feito isso na minha casa, com os meus familiares, e eu queria compartilhar isso com vocês, tá? São umas dicas, eu trouxe 5 coisas que eu tenho prestado atenção na minha casa que eu queria que vocês prestassem atenção se vocês acharem que é adequado na casa de vocês. Então olha só quais são as minhas sugestões. Primeiro, não assista tudo que você vê ou ouve sobre pandemia. Não fique o tempo todo grudado no jornal, assistindo todo um jornal atrás do outro. É uma tarefa dos meios de comunicação nos informar. É tarefa deles. Mas a gente tem que fazer um filtro, a gente tem que dar uma freada. Não precisa assistir todos, seleciona. Aquele que você está mais tranquilo, você assiste. Na hora da refeição, não. Não assiste na hora do almoço, por exemplo, ou na hora do jantar. Assiste num horário que não seja o mesmo que você esteja fazendo a refeição, para você poder comer tranquilo, controlar o seu apetite. Então filtre a quantidade de informações. Pelo WhatsApp também, chega de tudo no WhatsApp, coisas que vão deixando a gente angustiada. Ai, nem abra, nem assista, nem olhe. Filtre, escolha, selecione, cuide com as informações. Segunda dica. Mantenha a tua rotina. O que você fazia antes da pandemia? Você tinha um horário para acordar? Mantenha. Você tinha tarefas em casa que você fazia? Faça. Você está cumprindo... Ah, não, eu saía, eu tinha um trabalho fora de casa, mas agora eu estou fazendo trabalho remoto. Faça dentro do teu horário. Levante, tome banho, coloque a roupa como se fosse sair. Toma o teu café, mas realize sua atividade. Faça, mantenha, vá cuidar do jardim, vá cuidar dos bichos de estimação, das plantas, vá ler alguma coisa, mexer no material, um tricô, descubra um artesanato. Façam coisas que te mantenham numa rotina, que você tem que acordar amanhã, tem que acordar para terminar isso. Sabe? Preencha teu pensamento com uma atividade. Outra opção. Se você tiver com um sentimento muito, muito forte em você, angústia, tristeza, converse com alguém.
alguém que você gosta sobre o que você está sentindo. Liga para um amigo. A própria Prefeitura de Curitiba tem aqueles números que a gente pode ligar para conversar com os psicólogos, com os profissionais, que podem também nos ouvir. Não fica guardando esse sentimento, ok? Converse com alguém. Faça coisas que gosta, que faz você se sentir bem. Ah, você gosta de fazer bolo? Faça bolo, nem que seja para você levar ali para o vizinho, para você dar para alguém na rua. Faça, você gosta de, sei lá, mudar a decoração da tua casa? Hoje vou mudar, eu gosto dessas coisas. Hoje eu vou tirar a mesa daqui, vou pôr a estante ali. Muda, faz coisas que te faz sentir bem. Mexa com o álbum de fotografias, se você tem, né? Mexa com aquelas coisas que acalmam o teu coração, te fazem bem, certo? E por último, tenta pensar positivo. A gente tem ouvido muito que a gente vai sair dessa e a gente vai sair mesmo, né? Não é uma coisa que a gente não vai sobreviver, a gente vai com fé, com esperança e com empatia. Lembram dessas palavras? 3 substantivos que a gente conversou na aula passada. Solidariedade, empatia e cuidado. Esses 3 substantivos têm que se transformar em atitudes. Pensar no outro, se sentir como o outro se sente, né? Pensar nessa sensação, ter empatia, compreender a dor do outro e cuidar de si e cuidar do outro, ok? Isso que vai mudar o mundo. E voltando para aquele assunto, porque continua sendo língua portuguesa, a gente estava falando de palavras. Lembram-se? Última aula, a gente conversou muito sobre palavras que dão nome. Esse foi o primeiro grupo de palavras. Hoje nós vamos trabalhar com o segundo grupo. Palavras que têm a função específica e que é muito simples. Vocês já vão identificar. Primeiro eu vou apresentar o nome técnico dela, o nome que está lá na gramática. Nós vamos falar sobre os artigos. Essa categoria, esse tipo de palavra que a gente vai estudar agora, é muito parceira do substantivo. Por isso que eu trouxe ela como segunda aula. E vocês já vão entender por quê. Primeira coisa que é bem simples, olha que moleza. Lembram do tamanho da lista dos substantivos? Lembra que a gente falou? Se um dicionário tem aquele tamanho, né? E um dicionário ele é cheio de palavras e a maioria delas são substantivos, imagina quanto deve ser o tamanho da lista de artigos. O que você acha? Você já pensou sobre isso? Pois é, vocês vão se admirar. A lista de artigos é essa. Enquanto na de substantivos a gente nem consegue contar, porque os nomes vão surgindo e a nossa língua é dinâmica e novos nomes vão aparecendo conforme a gente vai vivendo o momento histórico, os artigos não. Os artigos são esses 4. Moleza, né? E esses 4 que nos ajudam muito, nos acompanham muito. A gente usa bastante, porque eles são irmãos, parceiros, de mão dada com os substantivos. E a gente já vai entender por quê. Assim como a gente fez lá na aula de substantivos, a gente vai fazer na aula de artigos. Vamos pegar o nosso caderno, vamos pegar o nosso lápis, borracha, para quem prefere caneta. Vamos ter uma mesa, um apoio para a gente poder escrever e vamos já deixar registrado a data e o assunto. Por que eu coloquei letra B? Porque quando a gente falou de substantivos, desculpe, eu coloquei letra A. Então agora é a segunda categoria de palavras, por isso que eu pus letra B. Nós vamos estudar outras e aí a gente vai registrando, ok? Muito bem. Para conversar, depois essa tela vai voltar e vocês vão poder copiar com calma. Quem não conseguiu copiar, fica tranquilo. Para começar a falar dos artigos, eu vou aproveitar aquela imagem que a gente viu na aula passada. Lembram dessa imagem? Lembram que a gente olhou os elementos que tinham nessa imagem? A gente fez uma lista, rio, água, pedras, plantas, árvores, lembram? Muito bem. Eu vou pegar essa mesma ideia para mostrar como é que eu uso os artigos e qual a função deles. Lembrem que vocês têm que ir pensando sobre isso para a gente poder registrar no caderno a função dos artigos. Então vamos lá. Olhando essa imagem, vendo todos esses elementos, eu sei que o nome dos seres que compõem que estão nessa paisagem aí, o nome são substantivos.
A palavra que anda juntinho com o nome são os artigos. E o exemplo está aqui, ó. A gente viu um rio, um riacho. Esse rio, a palavra rio, é acompanhada por uma outra palavra pequenininha, que é a letra O, que ali está com a função de palavra, ou a palavra Enxergam ali? O rio, um rio. Por que você colocou essas duas palavras com o mesmo substantivo, professora? Porque agora a gente vai entender qual a função deles. Não é só andar junto com o substantivo. Ele anda junto com o substantivo, mas porque ele tem uma tarefa. Qual é a tarefa do artigo? Tem diferença quando vocês leem o rio e um rio? Acho que alguém pensou assim. Ah, claro, prof, quando eu falo um, é um só. Não são dois, não são três, é um rio. Eu não estou falando de número, estou falando de palavra. Aqui a função não é dizer quantidade, o rio e um rio. Vamos pensar um pouquinho. Vou dar um exemplo melhor. Há umas aulas atrás eu falei para vocês sobre contexto. Lembram-se? Contexto é quando a gente analisa todas as outras informações para poder entender alguma coisa. Sozinha, às vezes, a informação não é suficiente. Aí a gente entende o contexto, o que mais tem junto. Então eu vou melhorar. Só deixar o exemplo o rio não ajudou. Então eu pus ele numa frase. Olhe, o rio Barigui atravessa a cidade. Conseguiram perceber? Quando eu usei o artigo na frente de rio, eu parece que falei especificamente de um rio. O rio Barigui. Não estou falando de qualquer rio. Vamos entender melhor. E se eu colocasse olha como ficaria. Um rio atravessa a cidade. Eu não estou falando de quantidade. Vocês conseguem perceber? Eu vou voltar para a gente olhar de novo. O rio Barigui atravessa a cidade. A palavra o artigo o, está mostrando que é aquele rio que eu estou falando, o rio Barigui. Quando eu digo um rio atravessa a cidade, eu fico pensando, qual rio? O Iguaçu ou o Barigui? Qual rio? Então a palavra que também é um artigo, tem uma função diferente da palavra o. Descobriram qual é a função? Quando eu digo o rio, eu estou falando de um elemento que eu conheço, específico. A fabíola, o controle, certo? Quando eu digo um rio, eu posso dizer uma fabíola que eu conheci. Eu posso dizer um controle que estava em cima da mesa. Ele não é específico. A diferença é essa. Tem mais um detalhe. Lembrem que eu usei o artigo o e mas eu também mostrei para vocês o artigo a e uma. Vamos analisar e ver se funciona também com esses outros dois artigos? Vamos olhar. Eu peguei lá da imagem a palavra folha, o substantivo folha, e usei o artigo a e o artigo uma. Vamos ver se dá certo, que nem a gente pensou sobre o rio. A folha, uma folha. Tem diferença? Lembrem que eu não estou falando de quantidade. Tem diferença. A folha. Vamos analisar dentro do contexto. A folha seca caiu da árvore. A folha seca. Eu estou falando daquela folha específica, que estava lá, seca, madura demais, desprendeu e caiu. A folha seca caiu da árvore. Agora, se eu digo, uma folha caiu da árvore, não é uma folha específica, não era aquela folhinha seca, era uma folha que caiu, que se soltou e caiu. Nem sei qual era. Tem diferença, não tem? Muito bem. Então, os artigos, eles nos ajudam a perceber isso. Eu posso dizer especificamente de um ser, e aí eu vou usar o artigo o ou o artigo a, ou eu posso dizer de um
ser de um grupo, que eu não sei exatamente qual é. Não sei qual ser específico. Ele faz parte de um grupo, que é um ou uma. Então, os 4 artigos que a gente aprendeu hoje, eles têm essa tarefa. Além de andar junto com o substantivo, ele ajuda a gente a entender se eu estou falando de um ser específico ou se eu estou falando de um ser não específico, um ser dentro de um grupo. Certo? Muito bem. Precisamos registrar essa informação que a gente acabou de concluir, que os artigos são as palavras que determinam um ser específico ou um não específico, ok? A gente fica sabendo que aquele substantivo que eu estou usando é para um grupo geral ou se é para um ser específico. E vamos registrar isso no caderno. Então, lá no nosso caderno, que a gente já pôs a data, que a gente já pôs o assunto, que é artigos, eu quero que vocês agora copiem essa explicação. Tem um elemento importante aqui que eu coloquei, ó, quais são os artigos? E nós vamos escrever lá também, ok? Então, um tempinho para vocês copiarem.
Copiado? Caderno organizadinho? Muito bem. Se a gente já sabe qual a função do artigo e a gente já conhece os 4, vamos analisar com um pouquinho mais de calma? Tenho novos exemplos para a gente pensar. Então vamos lá. Primeiro a gente já sabe que o artigo é um acompanhante do substantivo. Então eu não uso a palavra o, a palavra a palavra a palavra uma sozinha. Ela sempre vem junto com um substantivo. A Fabiola, a televisão, ok? Muito bem. Mas eu posso... Lembram que o substantivo ele podia ser flexionado? Ele podia receber uma modificação de plural e singular? Vamos ver se o artigo também pode. Aqui eu tenho a imagem, ok? Essa imagem é de copo. Eu posso dizer o copo ou eu posso dizer um copo. Concordam? Me alcance o copo d'água, que eu estou falando daquele copo que está ali. Me dá um copo d'água, qualquer copo. Eu só quero tomar uma água, certo? Muito bem. Agora, se eu estiver usando esta palavra, um substantivo, que é no feminino, por exemplo, garrafa, eu vou apresentar o artigo a, para dizer a garrafa, vou apresentar o artigo uma, para dizer uma garrafa, do mesmo jeito. A garrafa de água que está na mesa é minha, ou uma garrafa de água está perdida aqui na mesa. Então, eu não sei qual garrafa é, ok? A e uma. Tem mudança, masculino e feminino. Mas também tem mudança singular e plural. Aqui eu tenho a imagem de vários copos. Então, como será que eu vou usar o artigo? Será que eu continuo usando o e um? Não, eu vou para o plural. Eu vou modificar esse artigo para o plural também. Copos vai para o plural? O artigo também tem que ir. Ele tem que combinar com o substantivo. Os copos. Se eu tenho um copo, eu também tenho uns copos. Então, o artigo, ele acompanha o substantivo também no plural e no singular. Ele acompanha o substantivo no feminino e no masculino. Fizemos o copo, que é uma palavra masculina. Vamos olhar a garrafa. Mesma coisa. Mais de uma garrafa, eu vou ter ela no plural. As garrafas. Ou umas garrafas. A gente tem conversado sobre essa combinação. Isso é regra da língua portuguesa. Então a gente tem que tomar cuidado quando vai dizer, quando vai usar, por exemplo, quando você precisa calçar no seu pé um calçado. Você usa num pé só? Não, você usa nos dois. Então a regra da língua portuguesa diz, preciso comprar sapatos, no substantivo, no plural. Onde estão os meus sapatos? A gente não vai dizer onde está o meu sapato, a não ser que você esteja procurando só um pé mesmo, mas em geral é o par, certo? Dente, você tem um dente só? Não. Pode ser que tenha, mas não. A gente usa os dentes, no plural, ok? Então, vou escovar os dentes, escova de dentes, ok? Os, artigo, que vai para o plural, porque a palavra que a gente usa, substantivo, está no plural, ou no singular. Entendido isso? Regra da língua portuguesa que é importante a gente prestar atenção. Sabendo dessas informações, vamos para mais uma atividade? Desta vez a gente vai registrar e já responder. O que eu quero que vocês façam? Vocês terão agora uma tarefa que não é curta. Vocês vão precisar copiar um poema. E depois de copiar esse poema, vocês têm a tarefa de destacar, chamar atenção, deixar ele aparecendo mais, as palavras que são artigos, que a gente conhece. A gente vai ler o poema depois, vai conversar um pouquinho mais sobre ele, mas agora eu quero que vocês primeiro copiem, tá bom? Então, copie o enunciado e depois copie o poema. Um tempinho para vocês copiarem o enunciado e depois o poema.
Copiamos? Então lembrem, vocês agora vão copiar o poema, aí depois de copiar o poema, vocês já vão tentar localizar os artigos. Por que eu não vou ler o poema antes? Porque eu não vou ler com vocês primeiro? Porque eu quero que vocês descubram quais são artigos, tá bom? Então vamos lá, a tarefa é copiar o poema.
Ok? Copiaram? Muito bem, falta ainda mais um pedacinho do poema. Vamos lá? Mais um tempinho para copiarem, ok?
Ok? Copiamos. Já localizaram os artigos? Muito bem. Agora a gente vai ler o poema todo. E aí, na leitura do poema, a gente já identifica esses artigos e confere se vocês destacaram, se vocês colocaram um elemento para ele aparecer mais, para a gente corrigir, tá bom? Muito bem. O poema de Carlos Drummond de Andrade chama-se Cidadezinha Qualquer. Olha a pista aí, hein? Cidadezinha Qualquer. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar, um homem vai devagar. Localizaram o artigo nessa primeira parte? Lembram do contexto? Cidadezinha qualquer. Um homem vai devagar. Sabemos que homem é? Não, alguém, um morador da cidade. Então a gente já tem um artigo ali, o artigo 1. Conferido? Segunda parte do poema. Vamos olhar. Um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus! Acharam novos artigos? Lembrem, uma cidadezinha qualquer, um homem vai devagar, um cachorro vai devagar. Não sei que cachorro é, um cachorro qualquer. Um burro vai devagar. Não está especificado também. Um burro qualquer. Devagar, as janelas olham. As janelas das casas. Todas as janelas abertas, olhando. Então, a gente tem 3 artigos aí também. Um cachorro, um burro e as janelas. Olha como a palavra combina masculino com masculino, singular, feminino com feminino, plural, certo? Muito bem. Carlos Drummond de Andrade fez esse poema tão delicado que fala das cidades pequeninas, das cidades que têm esse ritmo tranquilo, e por isso ele termina daquele jeito ali. Eita vida besta, meu Deus! Nessas cidades tranquilas do interior. Se esforçaram, conseguiram, aprenderam? Estamos terminando a nossa aula, estamos aproveitando cada vez mais esse conhecimento sobre o que é artigo, o que é substantivo e como essas palavras trabalham juntinhas. Vimos que além delas trabalharem juntinhas, elas ainda se combinam, eu preciso que elas tenham a mesma forma. Se está no singular, está tudo no singular. Se está no plural, está tudo no plural. Elas precisam também estarem combinadas com o gênero, masculino com masculino, uma cidadezinha, um homem, feminino com feminino, tudo isso tenho que cuidar, certo? E a gente vai finalizando a nossa aula, preparando para a nossa próxima aula e nos dedicando, que cada vez mais a gente tem mais coisas para aprender. Para a próxima aula, a gente vai trazer uma nova classe de palavras. Vamos tentar pensando que tantas outras formas de se expressar existem no mundo. Será que a gente só tem nomes e artigos? Que outras formas? Certo? Fiquem pensando nisso. Tentem descobrir nos materiais escritos que vocês têm, que vocês assistem na televisão, o que é nome, quando que o artigo aparece, em que momentos, e que outras palavras que vocês gostariam de saber que aparecem na nossa escrita, na nossa forma de expressar também, e que fazem parte desse grupo enorme de palavras das regras da língua portuguesa. Tá bem? Meus amores, fiquem bem. Mais uma vez a gente encerra essa atividade e eu trouxe agora um grande abraço para vocês. Um abraço de longe, um abraço virtual, mas é um abraço cheio de carinho também, para que a gente termine esses momentos aprendendo cada vez mais, certo? Fiquem bem, fiquem todos bem e a gente se encontra na nossa próxima aula de língua portuguesa. Até mais!